E aí, pessoal do canal, tudo bem? Vim para o stand de tiro dar uma treinada, né? Muito bom, a gente sempre está no stand para poder praticar. E resolvi falar hoje sobre fundamentos de tiro. E fundamentos de tiro você utiliza para atirar. E se você aplicar corretamente, você pode atirar desse jeito aqui, ó. Bem, o que é o fundamento de tiro, afinal de contas? São técnicas, são procedimentos para que você obtenha o melhor resultado possível na hora de fazer o tiro, tá? Em regra, a maioria dos instrutores ensinam 5 fundamentos de tiro. Existem mais, segundo algumas doutrinas, mas normalmente se ensina 5 fundamentos de tiro. É muito importante você entender que esses fundamentos de tiro, eles não são absolutos. Isso por quê? Porque dependendo da situação, você vai ter que abrir mão ou ao menos reduzir a sua aplicabilidade quando, na dinâmica do combate, você tiver que combater e resolver a situação de determinada forma, tá? Quais são esses fundamentos, afinal? O primeiro fundamento de tiro é a base. A base é importante? É muito importante porque ela vai te dar estabilidade para que você possa realizar os tiros da melhor maneira possível. Como deve ser a base em condições normais de combate, se nós podemos chamar assim? Bem, a base tem que ser uma base estável. Existem muitas bases, segundo muitas doutrinas, eu vou ensinar uma base aqui para vocês, tá? Que as suas pernas estejam abertas, tá? Com os pés na largura dos ombros, tá? Na largura dos ombros. A perna do lado de apoio, ou melhor, do lado não dominante, vamos assim dizer, né? Da mão não dominante, do lado não dominante. Eu sou destro, meu lado forte, meu lado dominante, certo? O meu lado esquerdo é o meu lado não dominante. A perna do meu lado não dominante um pouco à frente. Flexiona um pouco os joelhos de forma natural, joga o corpo um pouco à frente para você ficar numa base como se fosse de luta. Imagine que você fosse lutar com alguém. Ora, você tem que ter uma base firme para se esquivar e para efetuar golpes, entendemos? Então a base seria essa. Só que a primeira observação, você acha que na dinâmica do combate, ó, tô combatendo, tô me deslocando, tô combatendo, me deslocando. Você acha que na dinâmica do combate eu vou ficar preocupado com basezinha? Ou então vem comigo, se eu tiver que barricar, ó, acompanha comigo, ó, vou ter que fazer um tiro barricado. Talvez eu tenha que trocar de base. Eu tenho que trocar de base. Como é que eu vou fazer então esse tiro barricado com a base se eu posso me expor? Opa, troco de base e posso realizar o disparo da mesma forma. Então veja aqui, não existe fundamento absoluto, tá? Essa é a primeira observação. Base. Segundo fundamento, empunhadura. O que é empunhadura? Ora, empunhar da melhor maneira possível a arma, tá? Quando eu falo empunhadura, eu posso me referir a 2 empunhaduras. A primeira empunhadura, e essa empunhadura eu formo assim que eu empunho uma arma, tá bom? A empunhadura de uma única mão. Como assim de uma única mão? Sim, empunhadura simples. Por que eu tenho que me preocupar com ela? Porque talvez eu tenha que realizar disparos com uma única mão. Mas eu sei que a empunhadura dupla é melhor, já falei isso em outros vídeos. Mas é possível que eu tenha que realizar disparos com uma única mão, tá? Então eu vou lá, ó, empunho a arma, certo? Eu vou atacar a arma, porque ela tem que ser empunhada com energia, tá? Presta atenção que a minha empunhadura tem que ser a mais alta possível, ó. E por que tem que ser a mais alta possível? Porque primeiro, quando eu arrancar a arma, ela tem que sair com firmeza da minha mão. Veja que é possível já realizar disparos aqui, ó. Tiro de entrevista. Se o indivíduo veio me atacar, está muito próximo, eu empurro e já disparo. Assim que eu tenho um alinhamento mínimo, tá? Chamado tiro de entrevista. Assim que for possível, o que eu faço? Eu completo a empunhadura para realizar os meus disparos, entendeu? Segunda empunhadura, então, empunhadura dupla. Veja que é muito importante a empunhadura dupla por vários motivos. Então a regra é que você utilize a empunhadura dupla para atirar. Por quê?
Não sei se você conhece o comportamento da arma durante o tiro, mas veja aqui, ó, a arma, imagine a arma no espaço, no vácuo, tá bom? A arma no vácuo, no espaço. Como é que vai funcionar então essa arma? Quando a munição sai, vai à frente, a mesma força empurra a arma para trás. Ela é jogada. Se ela estivesse no vácuo, no espaço, ela seria arremessada para trás. Tranquilo? O que impede a arma de ir para trás? Ora, a minha mão, o meu braço. Então veja que a munição foi à frente e a arma foi arremessada para trás. Como ela encontra um obstáculo que é o meu braço, o vetor que era horizontal se transforma em vertical. Parte da potência horizontal é assimilada pelo meu braço, e parte da força faz com que a arma gire. Por isso que minha arma tem que estar, ó, a mais alta possível a empunhadura. Presta atenção, ó. Ó, presta atenção. Certo? Opa, peraí que engasgou. Por que a minha empunhadura tem que estar a mais alta possível, tá? Por que tem que estar a mais alta possível? Porque, ó, viram o recuo que foi? Olha que eu estava com a mão só. Vou atirar de novo, presta atenção. Se eu estiver segurando mais baixo, quase que arrancou a minha mão. Quase que arrancou da minha mão. Por quê? Porque ela encontra mais alavanca fazendo um movimento, então, maior. Por isso que ela tem que ficar, ó, a mais alta, o mais alto possível, a minha mão tem que ficar em relação à arma. Entenderam? Então, primeiro ponto importante. É importante você entender que o complemento da empunhadura deve ser feito com a minha mão não dominante. A minha mão não dominante vai empunhar, então, corretamente. Para quê? Veja que o meu braço dominante, juntamente com a minha mão, vai absorver o recuo, a força, o vetor que vem para trás, enquanto que a minha mão não dominante, principalmente utilizando os dedos, ó, para apoiar aqui, ó, sobre os dedos da minha mão dominante, ela vai pressionar para impedir ou reduzir esse movimento. Dessa forma, ó, presta atenção. Viu? Quanto mais eu imprimo força e controlo, menor é o recuo. Por isso que a regra é que você atire somente, ou melhor, a regra é que você procure fazer empunhadura dupla, a segunda empunhadura, porque você vai ter um domínio muito melhor da arma. Mas por que então eu teria que atirar com uma única mão? Já expliquei no vídeo que eu falei, tiro com uma mão somente, tá? Depois você assiste lá, tá aí no canal. Se, por exemplo, você estiver combatendo, primeiro eu já mostrei, né? Você sacou a arma, está muito próximo, você já sai atirando, certo? Ou então você empurra para combater e já sai atirando, já sai combatendo, tá? Ou ainda, se você for ferido, pá, tomei um tiro no meu braço não dominante, no meu braço fraco. O que eu faço? Ah, eu vou da mesma forma realizar o disparo. É possível? É possível. A gente já viu, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês que é possível acertar um alvo atirando somente com uma das mãos, tá? Acompanha comigo. Veja aqui, não é muito complicado, ó, somente com uma das mãos, tá? Acompanha comigo. Viu? Não é complicado. Então, você tomou um tiro no braço, você tem que primeiro ter instinto de sobrevivência, a gente vai falar isso no vídeo de combate, você tem que continuar combatendo, cara. Ah, vou morrer? Ah, claro que não, cara, vai continuar combatendo. Então, com a mão só você tou. E se for no braço dominante, o que você faz? Ora, se possível for, você vai trocar a empunhadura e vai realizar um disparo com a mão não dominante também, tá? É possível? Sim, é possível. Já demonstramos que é possível lá no outro vídeo, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai utilizar a mão não dominante justamente para realizar o disparo da mesma forma, tá? O disparo da mesma forma com a mão não dominante, certo? Sendo assim, a empunhadura é um fundamento muito importante. Próximo fundamento muito importante é o que nós chamamos de visada. É o alinhamento do aparelho de pontaria, certo? Alinhamento do aparelho de pontaria com os meus olhos com o alvo. Então eu tenho três situações que eu tenho que alinhar, ó, presta atenção, ó. Eu tenho a alça, a massa,
e o alvo. Eu tenho que utilizar os meus olhos para fazer esse alinhamento. Só que eu tenho um problema, eu não consigo olhar o ser humano, ele tem uma... Não é um problema, né? É uma situação biológica do ser humano. Ele não consegue focar 3 coisas ao mesmo tempo. Então ele vai ter que focar ou a alça, ou a massa, ou então o alvo. E aí? Aí nós temos que fazer uma escolha, porque quando você foca um ponto, o resto fica embaçado. E aí eu tenho várias doutrinas, tá? Tem doutrina que diz que tem que focar na massa. Foca na massa, massa nítida, alça embaçada, alvo embaçado, tá? Tem doutrina que diz que tem que ficar alternando alça, massa e alvo. Eu digo para você focar no alvo. Por quê? Porque o alvo é que é dinâmico, tá? Veja que eu estou aqui numa situação estática. E é óbvio que os meus alvos são estáticos, então fica mais fácil, tá? Porém, se o meu alvo estivesse atirando em mim e se movendo, eu tenho que estar de olho nele, certo? Mas isso a gente discute em outro momento, tá? Então essa seria a visada, esse alinhamento. Detalhe importante, que o ideal é que você atire com os 2 olhos abertos. Mas Marcelo, Adriano, como é que eu vou atirar com os 2 olhos abertos? Porque quando eu olho, eu estou vendo 2 imagens. Então você tem que treinar, a gente vai gravar um vídeo especificamente para isso, para que você possa utilizar os 2 olhos abertos. E por que é importante utilizar os 2 olhos abertos no momento do disparo? Para aumentar o seu campo de visão, tá? Veja aqui, ó, fechei esse olho, essa mão eu não estou vendo. Se alguém vier aqui com uma faca para me matar ou para me atacar, eu não estou vendo, só vejo aqui, ó. Entendeu? Então, se eu estiver combatendo aqui, ó, com um olho fechado, quem está aqui, ó, onde está a minha mão, eu não estou vendo, simplesmente não estou vendo. É por isso que o ideal é você treinar com os 2 olhos abertos. Tem uma certa dificuldade no início, mas a gente vai gravar um vídeo especificamente justamente para explicar o porquê. Mas não tem nada que o treinamento não corrija, tá? Então isso seria visada. Cuidado com a ideia de olho dominante ou olho diretor. É muito importante você entender que existe um olho dominante, tá? Em regra, do mesmo lado do seu lado dominante. Tá? É possível treinar o outro olho para que ele seja dominante também? Claro, se você estiver no combate, tomou um tiro, um estilhaço, pegou no olho, pá, você consegue atirar só com o outro olho? Sim, consegue, tranquilamente. E você pode treinar também. Eu tenho colegas, por exemplo, meu amigo Gameiro, um abraço para ele, grande operacional, um dos melhores operacionais que eu já conheci aí, policial penal federal. E ele teve um problema na visão, e ele começou a treinar o outro olho e atira muito bem agora com o outro olho, como sendo em tese dominante, tá? Porque tem gente que critica, tem, não tem? Tem o olho dominante, mas você pode treinar o outro olho também, tá? Então tenha cuidado com isso. Como é que eu descubro um olho dominante? Simples, você faz assim, ó, como se fosse o cano da arma, mira para algum lugar, coloca bem no centro, ó, e vem trazendo. No olho que bater, foi o olho selecionado, é o olho dominante. Entendemos? Pronto. Próximo fundamento, acionamento do gatilho, tá? O que vem a ser o acionamento do gatilho, afinal de contas? Ora, é quando a força muscular do dedo pressiona o gatilho, desarmando o mecanismo, fazendo acontecer o disparo. Só que aí você pode se perguntar, mas isso interfere no disparo? Claro que sim. Presta atenção, ó, nós estamos falando de angulação, né? Imagine que tem uma vara que vai daqui, ó, até o meu alvo, certo? Se eu fizer uma movimentaçãozinha pequena que seja, o que acontece? A movimentação lá na frente vai ser gigantesca. Então, qualquer movimentação que provoca, qualquer situação que provoque movimentação na arma, vai gerar também efeito lá no meu disparo. E aí, o que fazer então? Ora, enquanto eu estou acionando o gatilho, a minha arma está tremendo. É isso mesmo. E qual é o problema? Eu tenho armas de curso mais curto, ou seja, o espaço percorrido no gatilho enquanto você puxa é menor, como por exemplo essa arma que é de ação simples, por isso. E tenho armas de curso mais longo, como por exemplo a 24/7, que não parece que aquilo é folga, parece que é férias. Você vem trazendo e nunca dispara, vem trazendo, como a Millennium, por exemplo, vem trazendo e de repente, pô! Enquanto você vem trazendo, olha como fica o cano da arma. Ah, não percebo, mas dá um efeito muito grande lá. Qual é a técnica chamada preparação do gatilho? Porque também tem alguns doutrinadores, alguns instrutores, vamos assim dizer, que diz que tem que vir trazendo de maneira uniforme e de repente, pum, você se assusta com o disparo. Não funciona assim. Você tem que definir o momento do disparo. Então, o que é a preparação? Você tirar a folga,
confere se está alinhado o aparelho de pontaria e dispara. E você consegue fazer isso em 2 segundos. Então, ó, tirou a folga, disparou. Tirou a folga, disparou. Essa arma, ela tem um curso do gatilho bem curtinho, tá? Então, essa arma você também tem como preparar, assim como a Glock, você também tem como preparar. Então veja que esse acionamento do gatilho é trazer o gatilho máximo possível, no limite do disparo, conferiu se está, aí pum, dispara. Conferiu se está e aí pum, dispara. Entendeu? É assim que funciona então o acionamento do gatilho, muito importante, tá? Dominar o gatilho da sua arma é essencial para um bom disparo. É por isso que você tem que treinar em seco, para se acostumar com ela, tá? Tem que se acostumar com sua arma e dá para atirar bem. Quer ver um exercício muito legal de você praticar a preparação do gatilho? Atirar com um revólver sem armar o cão, porque não se arma cão de revólver. Você não fica igual o bang bang não, você tem que atirar sem armar o cão do revólver. E aí você trabalha primeiro preparando o gatilho como se você estivesse armando e logo depois dando um toquinho para disparar. Mas isso com o revólver a gente vai mostrar em outro vídeo quando a gente mostrar a operação do revólver, certo? Último fundamento é a respiração. A respiração é importante como fundamento de tiro? Sim, mas aí eu tenho que ter uma diferenciação importante entre 2 tipos de tiro, tá? O tiro de reação, aquele tiro que você vai ter que atirar rapidamente para resolver a situação, e o tiro de precisão. O tiro de precisão, que é com uma arma longa, né, com o atirador, o atirador de precisão, ele está lá, o sniper está lá, aí por quê? Porque a respiração vai interferir, tá bom? Então existem técnicas para controle de respiração. Então lá nas Forças Armadas, por exemplo, a gente aprende que se você prestar atenção quando você respira, naturalmente você dá uma pausa entre a inspiração e a expiração. Porém, quando você enche o pulmão, você solta direto. Então, uma das técnicas é você encher o pulmão. Nessa pausa natural, você aproveita encontrando a janela de oportunidade para efetuar o disparo. Um disparo de precisão, sem tanta pressa. O inimigo não está ali atirando em você, você está distante, está abrigado e você consegue então... Normalmente você vai fazer tiro de precisão com arma longa. Tá? Ou ainda, a ideia da respiração a meio pulmão. Enche, meio pulmão, isso para reduzir essa oscilação. Tá? Porém, no combate dinâmico, no tiro dinâmico, vamos assim dizer, não há tempo para você ficar se preocupando com respiração. Basta você respirar normalmente para não morrer asfixiado. É isso mesmo. Então você está lá no combate, você não vai se preocupar com esse fundamento, tá? Você vai o mais rápido possível, ó, sacar e atirar, tá bom? Ia fazer a troca do carregador, mas o carregador também está vazio, tá bom? Você vai no máximo, como eu disse, sacar e atirar. Entendemos então esses fundamentos de tiro? Depois que você dominá-los, você vai efetivamente começar a atirar melhor, tá? Existe ainda o follow-through, não é? Mas o follow-through é um pouco avançado para quem está começando. É acompanhar no momento em que a arma sobe, houve o recuo, você já buscar a sua massa de mira para dar o próximo tiro, porque não tem essa de double tap, você tem que atirar o máximo possível até eliminar a agressão da sua ameaça, quem estiver te ameaçando, certo? Para você fazer cessar a agressão de quem estiver ameaçando, melhor dizendo, tá? Então ainda tem o follow-through, mas o follow-through é um pouquinho mais avançado, tá? Lembrar que esses fundamentos, eles não são absolutos, tá bom? Lembrar que o combate é dinâmico e você tem que se preocupar tanto com a tática, que não tem nada a ver com tiro. Tática é me preocupar. Se tiver um anteparo aqui, como é que eu vou? Vou colocar o peito aberto ou vou fatiar para não me expor e poder efetuar o combate? Então isso é tática, isso não é o tiro. E durante a tática, quando necessário, você então realiza o disparo. Valeu, galera, espero que tenham gostado do vídeo aí, até mais.